Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Então vamos lá, no vídeo anterior a gente começou a entender a diferença entre o straddle e o strangle. Então eu falei uma diferença básica sobre como funciona, né? Mas a gente vai dar uma continuação, né, naquele vídeo para focar um pouquinho mais. Hoje a gente vai, por exemplo, assim, a gente vai focar um pouquinho mais como as estratégias se comportam nos gráficos, né, de payoff, que no caso os gráficos que são de payoff, e o que significa na prática, tá? Então vou tentar aprofundar mais do que naquele último vídeo. E aí também, para aprofundar, eu vou estar falando sobre as gregas, tá? Que são θ, gama, vega, por exemplo, e como eles afetam as estratégias, tá? Usando essas gregas aí. Então, bora para cima que a gente vai entender todos os detalhes. Então, vamos lá. Antes da gente mergulhar nas estratégias, eu quero entender mais ou menos... Eu quero que vocês entendam os conceitos importantes que são as gregas no mercado de opções. Então, são parâmetros que vão ajudar a gente a medir o risco, né, e o comportamento de uma opção em resposta a diferentes fatores do mercado. Então, a gente tem o θ, por exemplo, tá? O θ ele vai medir a perda de um valor de uma opção com o passar do tempo, tá bom? Então, é mais ou menos isso. Deixa eu entrar aqui. Por exemplo, no caso, essa aqui são as gregas, tá? Delta, gama, θ, vega e tudo mais. Então, no caso, o θ aqui, ele vai perder o valor de uma opção, tá? Com o passar do tempo, beleza? Então, quanto mais passa o tempo, isso daqui seria o ΔT, né? Que é o tempo. Ele vai perder o valor conforme o tempo vai passando, tudo mais sendo igual. Então, a gente chama de decadência temporal, né? Então, se você for comprar uma opção, o θ ele vai trabalhar contra você. Então, quando você compra, você tá contra, tá bom? Porque com o passar do tempo, a probabilidade da opção terminar no dinheiro, ela vai diminuir e aí o valor da opção ela vai caindo também por causa do ΔT, tá bom? E aí, como que o θ, nesse caso, ele vai afetar o straddle e o strangle, que são as duas estruturas que eu falei para você, tá? Anteriormente. Então, no straddle, as opções elas estão dentro do dinheiro, ou at the money, né? O θ ele pode ser muito impactante, corroendo o valor das opções mais rapidamente, tá? Então, no strangle, o efeito θ ele é pouco menos mostrado no início, né? Já que as opções elas estão bem fora do dinheiro, mas ainda assim o tempo ele é um inimigo, porque o tempo vai passando e você vai ficando contra, tá? E aí, no caso do gama, que é esse aqui, o nosso gama, né? Ele vai medir a sensibilidade do delta em uma opção, tá bom? Então, seria a taxa de variação do preço da opção em relação ao preço do ativo que você está operando, seria a Petri no caso, tá? Então, a mudança do preço de um ativo. Então, seria mais ou menos na Petrobras. Então, em outras palavras aqui, o gama ele vai indicar o quanto que o delta de uma opção vai mudar se o preço do ativo se mover, tá bom? Então, é mais ou menos assim que funciona. Então... isso daí seria o gama de maneira geral. Então, como que o gama vai afetar o straddle e o strangle, né, no caso? Então, o gama, ele é mais alto em opções dentro do dinheiro, ou at the money. Então, mais uma vez, o gama ele é mais alto em opções dentro do dinheiro, como no straddle. Porque o straddle é mais dentro do dinheiro. Então, isso significa que, se o preço de um ativo se mover, o delta ele vai mudar mais rápido, né, aumentando o valor da opção. Então, no strangle, o gama ele começa abaixo, mas ele aumenta à medida que o preço do ativo se aproxima, né, dos preços de exercício das opções. Aí, no caso, a gente tem o vega também, que seria esse aqui, né? No caso, está 09773. O vega, ele mede a sensibilidade do preço da opção às mudanças na volatilidade do ativo subjacente que você está operando, que no caso é a Petrobras também, tá? Quando a volatilidade é muito alta, as opções elas tendem a se valorizar, tá? Porque tem uma chance do preço do ativo se mover mais significativamente. Então, mais uma vez eu vou falar de novo, tá? Quando a volatilidade ela aumenta, as opções elas tendem a se valorizar, porque é uma expectativa do mercado, né? Porque vai ter uma maior chance do preço do ativo se mover, tá? Por causa da expectativa. Então, funciona mais ou menos assim. E aí, no caso, como que o vega ele vai afetar, né, estratégias de straddle e strangle? Então, nas duas estratégias, o straddle e o strangle, elas vão se beneficiar dos preços do movimento na volatilidade, então, tanto para cima ou para baixo. Então, no straddle, o vega ele é maior, porque as opções elas estão dentro do dinheiro, entendeu? Então, a qualquer momento que tiver volatilidade, que tiver aumento na volatilidade, vai aumentar o valor das opções de uma maneira maior, tá? E no strangle, o vega ele também é positivo, mas o efeito é um pouco menos intenso por causa das opções fora do dinheiro. Então, tudo tem a ver com as opções dentro e fora do dinheiro também, tá? E aí, a gente tem o gráfico aqui de payoff, né? Que é o que eu mostrei no vídeo passado.
Só colocar aqui de novo. E seria isso aqui. Esse aqui seria o gráfico de payoff, tá, galera? Seria o nosso gráfico de payoff. Então, o gráfico de payoff do Straddle, ele tem uma forma de V, tá vendo? Tanto na compra quanto na venda. Então, isso significa que no vencimento você terá o lucro. Presta atenção, você vai ter o lucro se o preço do ativo se mover significativamente para cima ou para baixo em relação ao preço de exercício. Tá bom? Então, o formato de V ele vai refletir o potencial de ganho nas duas direções. É mais ou menos assim que funciona. O potencial de ganho dos dois lados, tá bom? E aí o impacto das gregas no straddle, o θ seria que o gráfico vai mostrar que se o preço não se mover rapidamente, tá? O valor das opções ele vai cair. E aí movendo o ponto de equilíbrio mais longe, sendo mais difícil lucrar. No caso do Gama, se o Gama estiver alto, qualquer movimento no preço do ativo vai fazer com que o valor da opção suba mais rápido. E no caso do Vega, se a volatilidade aumenta, o gráfico de payoff ele vai se elevar no caso, porque o valor das opções também aumenta. Entendeu? Seria mais ou menos isso daqui. E aí, no caso do Strangle, ele é um pouquinho diferente. Então você consegue ver que é mais direto no Straddle e no Strangle ele é um pouquinho mais diferente. Então funciona mais ou menos assim, tá bom? E aí o gráfico de payoff do Strangle, ele também vai ter esse V aí, mas ele é um pouquinho mais achatado, né? Um pouquinho mais achatado, não é um V tão direto assim. Então isso ocorre, mais uma vez, porque as opções, elas têm preço de exercício diferentes, então não é no mesmo lugar, por isso que é o V aqui no Straddle, porque o Strike, ele é único, e aqui ele é diferente, por isso que ele é mais achatado, tá? Então o lucro, ele só vai começar a aparecer depois do preço do ativo passar por um dos preços de exercício. Então ele vai ter que passar aqui ou para cá. É mais ou menos assim que funciona. E aí o impacto das gregas no mercado do Strangle seria mais ou menos assim. O θ, ele vai ter as opções, como as opções elas estão mais fora do dinheiro, o θ ele vai ter um impacto menor no início, mas à medida que o tempo vai passar e o gráfico vai se movendo, né? Mostrando que o tempo está contra a estratégia. Funciona mais ou menos assim. Então, assim, mais uma vez, o θ ele vai ter um impacto menor no início, mas à medida que o tempo passa, o gráfico vai se mover para baixo, tá? Porque o tempo tá contra, por causa do tempo. Então, toda vez que você tiver o ΔT e tiver comprado, o tempo tá contra. Então, delta θ, tá? Delta T. Gama, no caso, o Gama ele vai começar abaixo, então o gráfico ele se move de forma mais tranquila no início, e à medida que o preço se aproxima dos strikes, esse Gama ele vai aumentar, e o gráfico de payoff ele vai se tornar mais inclinado, né? Aqui a gente não vai conseguir ver a diferença porque é um gráfico fixo, não é dinâmico. Se eu tivesse no dinâmico, depois eu vou pegar os vídeos, eu vou tentar pegar plataformas pra gente trabalhar esse daqui de maneira dinâmica para você entender melhor na prática, que eu acho que fica melhor, tá? E aí no caso o Vega também, assim como no Straddle, tá? Vai ter um aumento na volatilidade, então você precisa do aumento da volatilidade, vai fazer com que o gráfico de payoff ele suba de forma menos intensa, então vai refletir nas opções fora do dinheiro, tá? E é mais ou menos assim. Então, vamos ver os cenários, por exemplo, aqui. Então, o primeiro cenário seria a alta volatilidade com o Straddle, tá? Então, vamos supor que você vai esperar um anúncio econômico, alguma notícia muito importante, algo assim. E aí, no caso do Straddle, você vai ver no gráfico o quê? Tá aqui no Straddle. No caso do Straddle, se a volatilidade aumentar, as pontas do V vão ser mais elevadas, tá? Então, indicando a possibilidade de mais lucros. Então esse V ele vai ficar mais elevado e mais pontudo ainda. Então seria mais ou menos assim, ele vai esticando aqui esse V. E aí no caso, esse daqui foi o cenário 1. Agora no cenário 2, exemplo, a gente vai ter um movimento lento com o Strangle, tá? Não é nem com o Straddle, a gente tá falando aqui de Strangle. Então se o mercado tá mais tranquilo, não tá tendo muita volatilidade, mas você quer se proteger contra alguma surpresa, o Strangle ele vai mostrar que se o preço do ativo ele se mover lentamente, as pontas do gráfico elas vão subir mais devagar e você precisa de um movimento mais acentuado para você ter mais lucro, beleza? E aí vai funcionar mais ou menos aqui assim, nesse gráfico aqui. E aí no caso, a conclusão seria mais ou menos essa daqui. Poxa, no θ você vai estar trabalhando contra o tempo, que é o que eu falei, mas você vai ter um impacto maior no Straddle, tá? Vai ter um impacto maior no Straddle. O Gama, ele vai amplificar os movimentos do preço, sendo que ele é mais poderoso no Straddle também. E o Vega, ele vai se beneficiar em ambas as estratégias, porém com um efeito mais visível no Straddle, tá?
Então, funciona mais ou menos assim. Então, agora, para você estar entendendo esses conceitos, a gente vai ter que trabalhar, vai ter que treinar bastante, né? Eu também, algumas vezes eu ainda me perco, porque é bastante coisa pra gente entender e fica bem complicado, mas a gente tá tentando desmistificar aqui as estruturas de uma maneira mais simples, tá? Então, uma vez que você entendeu todos os conceitos, as gregas, a matemática, probabilidade de exercício de uma opção e usar isso a seu favor junto com as estruturas de renda e estruturas de especulação, acredito que é mais fácil pra gente lucrar. E é por isso que eu tô aprofundando tanto, porque eu quero que você entenda tudo, até a última ponta aqui pra gente saber o que a gente tá fazendo e saber os riscos que a gente corre. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Valeu e fica tranquilo que a gente vai aprofundar muito e muito mais. Valeu, abraço, tamo junto.